Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a nossa missão é entender como a tradição do trabalhismo brasileiro foi, digamos, revisitada nos governos Lula e Dilma. A gente parte de um estudo histórico que analisa justamente essas políticas. Exato. Ok, vamos desempacotar isso, então. Primeiro, o que é exatamente o trabalhismo? Basicamente, é uma corrente que bota o trabalho, os trabalhadores, no centro, né? Isso. Defendendo direitos sociais, proteção e um Estado mais ativo na economia para redistribuir e desenvolver o país. A análise que a gente tem aqui traça as raízes dessa ideia. E é bem importante entender que não existe um único trabalhismo, né? O estudo lembra, por exemplo, do varguismo, que era mais centralizador, foi ele que criou a CLT lá em 1943. A consolidação das leis do trabalho. Exatamente, a base para muitos direitos que temos até hoje, como férias, salário mínimo. Depois, mais tarde, nos anos 60, teve o Jango Goulart. Ele já representava uma vertente, digamos, mais reformista. Tentando reformas mais profundas, como a agrária. Isso que acabou não acontecendo na época. E aí o estudo aponta que o PT, quando chegou ao poder com o Lula, em 2002, trouxe um novo trabalhismo. O que seria isso? Como essa versão se diferencia? Olha, é uma adaptação, né? A análise sugere que se mantém a espinha dorsal, a proteção social, a valorização do trabalho, o Estado ativo, essas coisas continuam. Ok. Mas agora se busca conciliar isso com uma economia globalizada, né? O cenário mudou. E as próprias origens do PT, lá no novo sindicalismo dos anos 80, que era mais autônomo, mais combativo, isso também marca uma diferença. Faz sentido. Então tá, vamos focar nos governos Lula, de 2003 a 2010, e Dilma, 2011 a 2016. Quais foram as políticas que marcaram essa retomada trabalhista na prática? Aqui a coisa fica bem interessante. Aqui a gente vê uma ênfase muito, muito forte na inclusão social e na redistribuição de renda. O Bolsa Família, por exemplo, criado logo em 2003... Que unificou outros programas que já existiam, né? Exatamente. Ele unificou e expandiu muito o alcance. Chegou a mais de 14 milhões de famílias. E o impacto na extrema pobreza foi notável. Os dados que o estudo traz falam numa redução de 75%. 75% é muita coisa. É um número muito expressivo. E outro pilar fundamental foi a política de valorização real do salário mínimo. Aumento acima da inflação. Isso. Com ganhos acumulados de quase 80% acima da inflação, ali entre 2003 e 2015. Isso afetou diretamente, assim, umas 48 milhões de pessoas. Pensa no impacto disso na base da pirâmide. Um impacto gigantesco na renda, sem dúvida. E como isso se refletiu na questão do emprego formal, dos direitos trabalhistas em si. Bom, aí houve uma expansão bem significativa também. O estudo destaca um crescimento de 60% nos empregos com carteira assinada nesse período. 60%. Mais gente com carteira, mais segurança. Exato. E além disso, o material aponta o fortalecimento da justiça do trabalho e um momento que foi de fato histórico, a regulamentação do trabalho doméstico em 2013, a PEC das domésticas. Essa mesma, que garantiu direitos básicos, para uma categoria que ficou por muito, muito tempo invisibilizada. O material menciona uma política externa mais independente, ativa, fala muito da cooperação sul-sul, quer dizer, parcerias com outros países em desenvolvimento, e a criação dos BRICS também. O objetivo, segundo o texto, era dar mais projeção global para o Brasil. E o ponto que o material acha fascinante e destaca bastante é como essa busca por autonomia lá fora era vista como tipo essencial. Essencial para quê? Para que o país pudesse tocar as políticas internas, sabe? Sem tanta pressão externa. Seria um pilar-chave dessa visão trabalhista, conectando o que acontece lá fora com o que se faz aqui dentro. Ah, faz sentido essa ligação que o material propõe. E essa ideia de um Estado forte agindo, isso também aparece muito na questão urbana, No Minha Casa Minha Vida. Como é que ele descreve isso? Então, o material detalha o Minha Casa Minha Vida não apenas como, construir casa popular.
mas como uma política de bem-estar social mesmo em larga escala. Certo. Ele destaca a criação daquelas faixas de subsídio, né, para diferentes níveis de renda e o impacto na infraestrutura das cidades também. Tudo como parte central desse esforço para garantir acesso à casa própria. E isso o texto liga diretamente com aquele compromisso social que ele atribui à visão trabalhista. Exatamente, alinha com essa ideia de bem-estar promovido pelo Estado. Ok. Então, se a política externa buscava a autonomia e a urbana focava no social, onde entra a economia produtiva nessa visão que o material apresenta? Aí imagina que a gente chegue na PDP, né? A Política de Desenvolvimento Produtivo. Exatamente. A PDP é apresentada ali como a vertente industrial desse projeto maior. O objetivo descrito era bem claro: fortalecer a indústria brasileira. Fortalecer como? Só proteger mercado? Não só. O material vai além do geral, menciona investimentos em inovação, sabe? Em cadeias produtivas que eles consideravam estratégicas, coisas como fármacos, tecnologia da informação, por exemplo. Ah, tá. A ideia era modernizar, sim, proteger alguns mercados, mas também gerar empregos com maior valor agregado. Isso, segundo a fonte, resgata uma tradição que ela descreve como trabalhista de apoio estatal para a indústria nacional. Olha que interessante como o material vai tecendo essa rede: política externa, moradia, indústria. Falta um ponto, né? A educação. O texto destaca muito a expansão dos institutos federais, os IFES. Como isso entra na equação? Os IFES entram, segundo essa leitura do material, como pilar da qualificação e da inclusão social. A expansão enorme da rede federal de educação técnica e tecnológica é descrita ali como uma forma de democratizar o acesso, sabe? Preparar a mão de obra qualificada para aquela indústria que a PDP buscava fortalecer. Ah, então conecta com a PDP. Diretamente. E, ao mesmo tempo, tinha o objetivo de promover desenvolvimento regional e inclusão social, levando esses institutos para áreas mais afastadas dos grandes centros, né? Entendi. Então, o material conecta a educação técnica direto na estratégia industrial e também na de inclusão. Fecha um ciclo, de certa forma, nessa visão apresentada por eles. Faz sentido. Perfeito. A análise que a gente tem aqui busca justamente mostrar isso. Esses 4 eixos, diplomacia ativa, habitação social, fomento industrial e educação técnica, não seriam ações separadas, seriam partes interligadas de um mesmo modelo de desenvolvimento que a fonte rotula como trabalhista. Então, ajuda a entender a lógica por trás de um conjunto específico de políticas públicas, pelo menos segundo essa perspectiva aqui. Isso. Contextualiza um pouco o debate sobre modelos de desenvolvimento no Brasil, né? Exato. Se a gente conecta isso ao quadro mais geral, entender essas escolhas e principalmente a conexão que o material faz entre elas, oferece uma perspectiva sobre as prioridades e a estratégia daquele período, pelo menos conforme descrito aqui nessas fontes. Mostra uma aposta clara na ação do Estado em múltiplas frentes ao mesmo tempo: diplomacia, social, indústria e educação. É uma visão bem abrangente de atuação estatal. E é interessante ver como o material amarra tudo sobre essa ótica trabalhista. E o governo Dilma, ele deu continuidade a essa agenda, manteve a linha. Sim, deu continuidade. Talvez com um direcionamento mais forte para universalizar serviços essenciais. O Programa Mais Médicos, de 2013, é um exemplo que o estudo cita. Levou médicos para áreas remotas, né? Isso. Levou cerca de 18 mil médicos para lugares onde faltava assistência, alcançando, segundo os dados, 63 milhões de brasileiros. Na educação também. ProUni, FIES... Exatamente. A análise ressalta essa expansão do acesso ao ensino superior via ProUni e FIES. Abriu portas para milhões de jovens que, historicamente, tinham esse acesso muito restrito. E o Estado, continuou com uma presença forte na economia. Através de quê, por exemplo? Via a BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento, via a PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também na gestão de recursos estratégicos, como foi o caso do pré-sal. O que é fascinante aqui é notar como essas ações, de certa forma, ecoam princípios trabalhistas clássicos, sabe? Como assim? Buscar a universalização de direitos e usar o Estado como ferramenta para diminuir desigualdades.
É uma linha que vem lá de trás, mas com instrumentos novos. E os resultados sociais gerais, olhando os números do estudo, parecem bem expressivos. O estudo fala em 36 milhões de pessoas superando a linha da pobreza entre 2003 e 2014. 36 milhões? E uma redução considerável na desigualdade medida pelo índice de Gini, aquele indicador de concentração de renda. Ele caiu bastante nesse período. Exatamente. Então, se a gente conecta os pontos, o período do Lula-Dilma representou, de fato, uma retomada e até uma modernização da tradição trabalhista no Brasil. A gente viu a herança lá de Vargas, de Jango, ser combinada com ferramentas novas, como as transferências de renda em larga escala e a expansão educacional massiva. Ok, então o que a gente tira disso tudo? Desempacotamos a definição de trabalhismo, vimos as raízes históricas, as políticas específicas como Bolsa Família, valorização do salário mínimo, mais médicos, ProUni, fiéis, e os impactos sociais, né? A redução da pobreza, da desigualdade, mas o material também aponta limites. Sim, claro. Como a dependência econômica das commodities, por exemplo, e talvez a ausência de reformas estruturais mais profundas que pudessem sustentar esses ganhos a longo prazo. Exato, e isso na verdade nos deixa com uma reflexão importante para frente, né? Uma questão que deriva dessa análise, embora não esteja assim explicitamente respondida nela, Qual seria? considerando essa capacidade comprovada do modelo em promover a inclusão social. Os números mostram isso, mas também ciente das suas fragilidades econômicas, como essa dependência de commodities que você mencionou, e dos limites em alterar estruturas mais, digamos, arraigadas de desigualdade, qual seria o caminho? Qual adaptação seria necessária para que um projeto com esse viés trabalhista seja sustentável no Brasil do século XXI, diante dos desafios econômicos e sociais que a gente tem hoje? É uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa e fica aí para a gente pensar, né? Como garantir a sustentabilidade desses avanços sociais num cenário tão diferente?